Meu nome é Isabela Samora Rota, esse é o meu trabalho da matéria de inspeção de produtos de origem animal. O tema do meu trabalho foi o abate de rãs. No Brasil, a única espécie criada nos ranários é a rã touro americana. A criação de rãs é dividida em 3 fases: a reprodução, a cria e a engorda. Na fase de reprodução, os animais são mantidos em baias de mantença, que geralmente são baias semissecas, onde os animais ficam separados entre machos e fêmeas. Se o sistema de reprodução utilizar a reprodução natural, os animais vão ser levados para acasalar até a área de acasalamento, que é um setor onde tem como se fossem pequenas piscinas e não vai haver interferência na reprodução desses animais. Porém, em propriedades maiores, é muito comum eles utilizarem a reprodução artificial, onde vai ser feito o uso de hormônios na reprodução. A fase de cria inicia com as desovas de eclosão, que vão ser colocadas na área de embrionagem, que são basicamente tanques que contêm telas que flutuam na superfície, como na imagem aqui. Essas desovas vão ser postas em cima dessas telas para que tenha maior disponibilidade de oxigênio. Em torno de 48 horas depois da fecundação, vai ocorrer a eclosão, e a partir disso, os animais vão passar a ser chamados de girinos. Ao longo do seu crescimento, eles vão ser transferidos para um segundo tanque, que é o tanque de desenvolvimento larval e crescimento, que seria esse tanque aqui. E em seguida, eles vão ser transferidos para o tanque de metamorfose, que é essa imagem aqui, que é onde eles vão estar quando eles passarem pelo clímax metamórfico, e eles vão ficar lá até ter a absorção total da cauda, que é quando eles passam a ser denominados de imagos. Esses animais, que já são os imagos, eles vão continuar nessa categoria até eles atingirem 50 gramas de peso. A partir de então, eles vão ser denominados como rãs. Nessa fase de engorda, que é quando eles passam a ser imagos, eles são transferidos, os animais eles podem ser criados em confinamento, tanque semisseco, anfigranja, tudo vai depender muito da escolha do produtor e também da viabilidade da granja em si, né? Os animais eles vão permanecer nessa fase de engorda até eles atingirem o peso de abate, que gira em torno ali dos 200 a 280 gramas. Vai depender muito esse peso de acordo com o acordo que o produtor tem com o abatedouro, né? O bem-estar. Segundo a Instrução Normativa número 3, de 17 de janeiro do ano 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o abate humanitário é defendido como um conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem-estar dos animais, desde a recepção até a operação de sangria. Essa definição, ela ressalta 2 aspectos importantes: a preocupação em oferecer recursos que possibilitem bom bem-estar aos animais, com a implementação de pesquisas que busquem desenvolvimento ou melhoria das técnicas de pré-abate e do abate propriamente dito, né? E também que as 5 liberdades devem ser atendidas, que aí seria a liberdade psicológica, comportamental, fisiológica, ambiental e sanitária. Segundo, novamente, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, na portaria número 17, de 19 de março de 2013, no capítulo 3, artigo 5º, os procedimentos de manejo pré-abate e abate devem assegurar que os animais não sejam submetidos a dor, medo ou sofrimento evitáveis. Ainda há um parágrafo único que cita que não será permitido espancar animais, agredi-los, erguê-los pelas patas, com exceção de aves e coelhos, chifres, pelos, orelha ou cauda, ocasionando dores ou sofrimento desnecessário. Ainda na portaria número 47 de 19 de março de 2013, no artigo 6º,
fala que é facultado o abate de animais conforme preceito religioso, quando assim exigido por mercados internacionais ou comunidades religiosas a que se destina o produto. Porém, que o estabelecimento deve comunicar previamente o período de execução deste método de abate e expressar na rotulagem dos produtos obtidos a prática aplicada. A legislação. A legislação se encontra no Decreto número 9.013, de 29 de março de 2017, do RISPO-A. Segundo o artigo 205 do RISPO-A de 2017, entende-se por pescado os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Ou seja, a rã, por ser um anfíbio, segundo o RISPO-A, ela entra na categoria de pescados. Ele ainda cita que as rãs podem ser abatidas em entrepostos de pescados, que são plantas de abate e processamento de peixe, ou em abatedouros exclusivos para rãs, né? Segundo o artigo 90 do RISPO-A de 2017, é obrigatória a realização de exame ante-mortem dos animais destinados ao abate por servidor competente do CIF. O parágrafo 5º do artigo 90 cita que, dentre as espécies de abate de pescado, somente anfíbios e répteis devem ser submetidos à inspeção ante-mortem, ou seja, para rãs é obrigatório. O artigo 210 fala que, na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as particularidades de cada espécie, devem ser verificadas as seguintes características, que é o odor suave característico da espécie, uma cor rosa pálida da carne, a coloração branca e brilhante nas proximidades das articulações, ausência de lesões e elementos estranhos, uma textura firme, elástica e tenra. Ainda eu achei, quando eu estava pesquisando, sobre registros de aquicultor, que por a ranicultura ser um ramo da aquicultura, é necessário que o produtor tenha um registro de aquicultor junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né, que é o IBAMA, conforme uma portaria número 95 de 30 de agosto de 1993. Bom, a gente entra agora na parte da inspeção ante-mortem. A inspeção, ela vai se iniciar no ranário, com a seleção criteriosa dos quais animais vão para abate, de acordo com as demandas do abatedouro. O animal ele tem que ter passado por um jejum de 24 horas, que tem a finalidade de reduzir o conteúdo gastrointestinal e também, e consequentemente, né, as chances de contaminação da linha. O transporte desses animais deve ser realizado em uma caixa, em um ambiente fechado e higiênico, e de preferência em horas mais frias do dia, para tentar evitar estresse térmico. Bom, a inspeção realizada no entreposto. Ao chegar no entreposto, esses animais eles devem ser acondicionados em locais apropriados, pesados e examinados pelo agente de inspeção, que irá observar uma série de fatores, que é o aspecto, integridade física, a temperatura, a presença de animais mortos. Então, aqui nós estávamos falando da inspeção ante-mortem. A fase seguinte, que aqui a gente entra no fluxograma, seria a fase de lavagem, que serve para eliminação de resto de fezes, urinas e contaminantes. Basicamente, se mergulha a rã em um balde contendo água, para tentar tirar esses detritos que tem no exterior da carcaça. Na verdade, no exterior do animal, né? Ele ainda estaria vivo nessa fase. A fase seguinte é a insensibilização.
Para RAS, o método mais utilizado é a termonarcose, que é um método em que você vai abaixando a temperatura gradualmente dos animais, que vai fazer com que eles desmaiem. Porém, ela não vai fazer com que o animal fique inconsciente e deixe de sentir dor. Ele ainda vai estar consciente e vai estar sentindo dor. Ele vai estar só imobilizado. Outra opção que eu encontrei foi o uso da eletronarcose para RAS, que seria o caso da insensibilização elétrica. O passo seguinte do fluxograma seria a sangria. Para a sangria, é feito um V na região angular das RAS, que vai atingir os vasos da base do coração, gerando uma expulsão de grande parte do sangue do animal, levando à morte. Esses animais vão ficar nessa fase de sangria de 6 a 8 minutos. Nesse ponto, você vai conseguir observar que a coloração da carne vai começar a ficar mais esbranquiçada, a coloração do músculo vai ficar mais esbranquiçada, que é justamente uma coloração mais desejada pelo consumidor. A partir daqui, você já entraria na área limpa da planta, né? E entraria para o setor de pendura e colarinho. Então, depois de 10 minutos que esses animais forem sensibilizados, esses animais vão ser pendurados nas nórias, com as cabeças voltadas para cima, e com um bisturi ou com uma tesoura, vai ser feito um corte na pele logo abaixo da cabeça, visando facilitar o processo da esfola. Em seguida, a gente tem o primeiro transpasse da esfola, que é quando o animal ainda vai estar preso na nória, vai ser feita a retirada da pele dele. Seguido do segundo transpasse e da esfola, que vai ser realizado o corte da musculatura do manúbrio até a linha alba. Só que tem que ser muito cuidadoso esse corte, porque tem que cuidar para que não abra as vísceras e também não se exponha as vísceras, para não comprometer a integridade delas. É nesse exato ponto aqui da planta de processamento que vai ocorrer a inspeção post-mortem, que eu vou falar dela um pouquinho depois. A gente tem então seguido da evisceração e a decapitação. Nessa fase vai ser feita a remoção das vísceras da cabeça do animal, o corte das extremidades e toalete, e vão se cortar as mãos e o pé com auxílio de uma escova. Vão também remover todos os coágulos de sangue que estão ainda presentes na carcaça. A fase seguinte é o pré-resfriamento e embalagem primária, que vai ser realizado, as carcaças elas vão ser acondicionadas de forma individual em bandejas plásticas ou metálicas, cobertas por gelo, até que sejam recobertas por um filme plástico. O próximo passo é o congelamento e embalagem secundária, que é quando as embalagens vão ser novamente resfriadas, elas vão seguir por um túnel de resfriamento e ventilação forçada, que vai promover o rápido congelamento em temperaturas menores ou iguais a menos 25 graus, e vai ser feito um repasse desse filme plástico para recobrir a bandeja. A última fase do fluxograma de abate seria a estocagem e expedição. Os produtos eles têm que ser estocados a pelo menos 18 graus e vão seguir para a expedição. Os subprodutos desse processo, eles podem ser usados para a fabricação de farinhas e alguns outros produtos. Bom, a inspeção post-mortem. Como eu já tinha dito, ela vai ocorrer no momento do segundo transpasse. Com o auxílio de uma tesoura, algum funcionário vai fazer o corte na musculatura do manúbrio até o final da linha alba, como eu já tinha dito, visando expor as vísceras sem que a integridade delas não seja alterada, para que não ocorra nenhuma contaminação na linha.
A inspeção ela vai ser realizada pelo inspetor oficial, que vai identificar sinais de possíveis afecções e contaminações que podem levar a algum mal ao consumidor e também vai determinar a rejeição ou não dessa carcaça. A destinação e o consumo da carne. A maior parte da produção brasileira ela é para consumo no mercado interno. E em 2016 nós fomos considerados o segundo maior produtor de carne de rãs. Além disso, tem diversos subprodutos que podem ser utilizados pela indústria. E a carne ela vai ser principalmente comercializada congelada ou resfriada. Os principais cortes que a gente tem os principais cortes cárneos que a gente tem da carcaça da rã é o uso da carcaça inteira, o consumo de pequenos pedaços da carcaça, como petiscos, o consumo apenas das pernas, que eles chamam de frog legs, que seriam as coxas da rã, CMS em patês, nuggets ou ainda a carcaça inteira. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer este trabalho. Muito obrigada!